Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso exercício número 10. Então essa será a nossa nona aula de contabilidade avançada. Paramos lá na conclusão, do exercício B, concluímos então todo o fechamento dela, pagando os dividendos, fazendo as reservas, calculando o MAP de A e deixando tudo registrado, inclusive os dividendos, abatendo de MAP, o ajuste de avaliação patrimonial que veio da B aqui para C e a perda de MAP que tivemos também aqui no DRE, beleza? Muito bem, então vamos continuar aqui com o 18º item. A empresa C adquiriu estoque diferente do vendido pela A pagar no próximo mês por 3 mil, ok? A mesma coisa que fizemos com a B, vamos fazer agora com a C. Ela comprou um estoque lá diferente daquele que ela havia comprado da A, também por 3 mil, ok? Como ela diz lá no enunciado, adquiriu no 18º, diferente, a pagar no próximo mês. A pagar no próximo mês, nós vamos registrar fornecedores. R$ 3.000, débito em estoque e crédito em fornecedores, ok? Tranquilo, nenhuma novidade, um lançamento comum, fizemos vários desses. A empresa C adquire imobilizado fundamento econômico das ações a 4.800 à vista, ok? Então, lá na empresa C, ela adquiriu um imobilizado por 4.800 à vista. Se foi à vista, saiu do caixa. Então, o nosso caixa agora ficará apenas com 200, ok? Muito bem. O item 20, o 20º. A empresa C realiza a depreciação referente ao primeiro mês de utilização da máquina. Legal. Então, vamos lá na empresa C e vamos registrar, essa despesa de depreciação que ela realizou. Então, é uma despesa de depreciação no valor de quanto? Olha, é um equipamento. Se é um equipamento e ele vale 4.800, um equipamento, ele é depreciado em 10 anos, 480 por ano, em 12 meses, 40. Então, nós vamos registrar esse 40 aqui como despesas de depreciação. Legal. Além disso, eu vou registrar lá no meu ativo a depreciação acumulada, também de 40, ok? É débito em depreciação, despesas de depreciação, e crédito em depreciação acumulada. Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, porque ela é uma conta redutora, do ativo. Perfeito? Muito bem. Então, fizemos aí esse lançamento. Mas acabou? Ainda não. Por quê? Porque nós sabemos que a empresa A possui um ágio referente à empresa C. Muito bem. Se ela possui o ágio e o ágio deprecia na mesma proporção, o que acontece com o ágio aqui da C? Ele vai depreciar na mesma proporção. Então, eu tenho uma despesa de depreciação, do fundamento econômico lá da empresa C, que é de o valor do ágio aqui é de 1.000. Eu vou dividir esses 1.000, por 10 anos na mesma proporção do fundamento econômico da ação, ok? Então, nós vamos ficar com 8,33 aqui de despesas de depreciação. O que acontece com o ágio? Se eu dei esse débito aqui, eu vou dar um crédito lá nesse ágio também, abatendo, Se era de 1.000, eu vou tirar esses 8,33, ficando aqui com 991,67. Então, o meu ágio aqui, eu dou um crédito nele, reduzindo o valor para
991,67, ok? Então, quando houver despesas de ágio, como nós vimos aqui na C, nós temos que ver se essa empresa tem uma controladora, quando houver despesas de depreciação, e se houver ágio, fazer o que nós fizemos aqui. Não é? Fizemos aqui a despesa de depreciação do imobilizado, na empresa C, e na empresa A fizemos as despesas de depreciação na mesma proporção do valor do ágio. Perfeito? Ok, já havíamos feito isso também antes, nenhuma novidade, apenas para concluir um exercício mais completo aqui, conforme falamos, não é? Legal. Então, vamos para o item 21º. A empresa C vendeu o segundo estoque adquirido a receber no próximo mês por 5.500. Vendeu todo o estoque, não é? A empresa C por 5.500, ok? Então, vamos lá ver aqui como vai fazer. Ela não disse para quem foi vendido, então a receita bruta de vendas ela foi de 5.500, ok? Muito bem. Esses 5.500, ele então não foi vendido para nenhuma empresa do grupo, ele é duplicatas a receber 5.500, pelo menos até aqui, não é? Só se mais adiante houver alguma explicação diferente sobre isso no exercício, mas até aqui ele não diz. E com isso eu já registro também, então, o meu CMV, não é? Que foi daquele estoque diferente do estoque da A, todo o estoque de 3.000, né? Diferente do estoque que eu adquiri da empresa A. Dando um débito lá, eu dou um crédito em estoque, né? Um débito em CMV, um crédito no estoque, zerando o estoque, ok? Perfeito, não é? A empresa C apura o lucro destinando totalmente para reservas de lucro. Então, a empresa C apurou aqui o lucro. O lucro líquido do exercício será calculado aqui, então, a 5.500, né, que é o valor da venda bruta, menos o CMV aqui de 3.000, e menos também o 40 da depreciação das despesas, 2.460, 2.460. Muito bem. Vamos então fechar a empresa C, mas se ela teve um lucro de 2.460, nós vamos futuramente deixá-lo todo em reservas, como pediu o enunciado. Mas primeiro eu tenho que calcular o percentual de participação, não é? Dessa empresa, né? Sobre um total de 7.460. Esse percentual de participação da empresa A, ele é de 20%, não é? Tenho 20%. Então, se eu tenho 20%, eu tenho 7.460 vezes 20%. 1.492, tá certo? Tá certo, 7.460, 7.460 vezes ponto 20, 1.492, 1.492. Isso aqui nada mais é do que o MEP, não é isso? Ok. Temos lá na empresa A um lucro líquido que também foi vendido para C de 1.000. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular aqui, não é? Esse lucro líquido não realizado descendente.
né? O lucro não realizado descendente, que é de 1.000, né? Que veio lá da empresa A. Então, na verdade, aqui o MEP, ele será, né? Vou até apagar aqui para não dar confusão. O MEP, ele será de 492, perfeito? Abatendo 1.000, ela não vendeu nada dela, né, para a empresa A ou B, ela só comprou, não tem nenhum TPR no ativo, lá no ativo circulante. Então, fechamos aqui o exercício da C. O que nós temos que fazer? Levar o MEP lá para a empresa A, 492. Ora, eu tinha um investimento de 1.000, então eu tive uma perda aqui também, ó, uma perda de MEP. Em C, também, né, se eu só fiquei com 492, não é que eu abati os 1.000 lá do lucro não realizado descendente, eu vou abater também o valor que eu tinha lá. Então eu tive uma perda de 508, ok? A perda de MEP aqui foi de 508, ajustando o meu MEP, então, que antes era de 1.000 para 492, perfeito? Dessa forma também fechamos todos os lançamentos, então, da empresa C, porque ela deixou todo o lucro líquido como reservas, não é? Então, as reservas foram do lucro líquido. O lucro líquido foi de 2.460. Então, ficou 2.460 na reserva da empresa. Perfeito? Como nós sabemos, não é? No ativo, o lucro acumulado, não é? Que o lucro acumulado aqui, ó, colocando em vermelho, ele não pode ficar positivo. Ele tem que ser redistribuído ou para reservas ou para dividendos, perfeito? Conforme nós fazemos, ou pode integralizá-lo ao capital, não é? Então, assim, você tem várias formas de utilizar esse lucro acumulado, você só não pode deixar ele registrado no balanço. Já vimos isso em contabilidade, não é? Contabilidade geral. Muito bem, vamos continuar o nosso exercício então. No item 23º, a empresa D adquiriu estoque à vista, D de dado, diferente daquele vendido pela A, não é? De 3.000, ok? A empresa D e quando nós falamos que a empresa A vendeu, nós não registramos, não é? Aqui, ó, quando nós falamos que nós vendemos da empresa A, nós não registramos lá na B, eu esqueci. Então vamos registrar, né, que ela também comprou um estoque, não é? Por 3.000, né? Lá no lançamento. Lançamento 12º aqui, ó. A empresa A vendeu todo o estoque, sendo 3.000 para B, 3.000 para C e 3.000 para D, ok? Então, só voltando aqui, eu tinha esquecido desse lançamento, eu só estou colocando o lançamento em ordem aqui no nosso exercício. Muito bem, então a empresa D, ela tinha comprado esse estoque lá atrás, pagou à vista para a empresa A. Legal. Então, aqui nesse caso, no item 23, ela está adquirindo, a empresa D adquire estoque à vista, diferente daquele vendido pela A. Ah, não. Então, aqui, na verdade, esse dinheiro ficou no caixa, não é? Essa compra foi feita a fornecedores, aqui no caso da empresa D, não é? Que ela não faz parte das empresas que são coligadas. Então, ela tem lá em fornecedores um valor de 3.000, não é? Que ela comprou da empresa A.
E agora sim, agora o exercício está pedindo, porque quando nós falamos da venda lá, só para ficar claro, né? Quando nós falamos da venda lá, a empresa A vendeu todo o estoque aqui, ó, tarará, tarará, e para D. Ela vendeu para receber, não é? Ela vai receber, como nós colocamos lá na receita bruta de vendas, a receber, contas a receber de 3.000. Se é contas a receber, na empresa D, nós temos que colocar como fornecedores, contas a pagar, ok? Muito bem. Dessa forma, nós colocamos então, com isso, ajustamos aqui, né? Deixamos correto. Agora sim, né? Como estamos falando aqui do item 23, mais uma vez, a empresa D adquire estoque à vista diferente daquele vendido pela A. À vista, aqui está dizendo que é à vista, 3.000. Muito bem. Então, esse estoque aqui foi da A, não é? Nós vamos adquirir um novo estoque. Só vamos separar aqui para ficar evidente o que foi da A e o que não foi. Por 3.000. E esse sim, estamos falando que é à vista. Se esse é à vista, então ele vai sair do caixa. Perfeito? Legal. Agora sim podemos dar continuidade então ao item 24º. A empresa D vendeu o terceiro estoque a receber no próximo mês por 4.000. Então a empresa D, ela foi lá e vendeu o seu estoque por 4.000. Então agora sim nós temos contas a receber de 4.000. E temos aqui também o custo da mercadoria vendida, que foi de 3.000, vendeu todo o estoque. Demos o débito em CMV, damos o crédito lá em estoque, aquele segundo estoque, diferente do que ela comprou da A. Perfeito? Só para ficar claro aqui o tratamento. A empresa D apura o lucro e distribui a totalidade como dividendos. Então, a empresa D, a diferença, vamos dizer assim, não é? Como ela não faz parte, ela não calcula o MEP, não faz parte das empresas controladas pela empresa A, nós vamos apenas ver lá, ora, se são 1.000 de lucro e ela vai distribuir tudo, não é? Então ela vai colocar lá como dividendos a pagar, perfeito? De 1.000, o lucro líquido foi todo lá para dividendos a pagar de 1.000, não é? Ele foi dado um crédito lá e um débito aqui no lucro líquido, zerando a conta, ok? Que estava credora. Muito bem, feito isso, nós aí sim, aquele percentual de participação da empresa A, não é? Ele não era importante lá atrás. Agora é, porque nós sabemos que ele é 2%. O que isso quer dizer? Que 2% de 1.000, não é? É 20, perfeito? Só para... Nós estamos calculando 2% de 1.000, que são 20. Esses 20 é o que eu vou receber. Então, a empresa A irá receber isso. Então, eu vou registrar lá como uma receita. Uma receita de dividendos de 20. Dei aqui um crédito, dou um débito lá em dividendos a receber de 20. Eu não tenho que abater lá embaixo do investimento, porque se esse dividendos a receber, ele não é de uma empresa coligada, ele é registrado lá como receita. Então eu já fiz lá o crédito em receita, estou fazendo apenas o débito aqui no ativo. Essa é a diferença quando você recebe um dividendo de uma empresa que não é MEP. Quando é MEP, nós vimos aqui com a B, não é?
Vou colocar em vermelho aqui para relembrar. Nós abatemos ele, colocamos ele lá como débito, mas abatemos ele lá do MEP, reduzindo lá o investimento MEP, ok? Agora, quando é de terceiros, não. Nós registramos como receita e colocamos ele no nosso balanço, não é? Dividendos a receber, um direito. Perfeito? Muito bem. E com isso nós finalizamos então todo o nosso exercício de revisão, não é? Vamos chamar assim porque foi o exercício mais completo. Acho que ficou faltando aqui o lucro não realizado paralelo, apenas que nós vimos no exercício anterior, que é tranquilo, né? São entre empresas coligadas, como se nesse caso aqui a B e a C tivessem feito negócio. Não fizeram nesse exercício, foi a única coisa que ficou de fora. No restante nós fizemos tudo, ok? Fizemos MEP, fizemos cálculo, lucro não realizado descendente, ascendente, ajuste de avaliação, dividendos, depreciação, ágio, fizemos tudo. Perfeito? Finalizando assim então nosso exercício de contabilidade avançada. Perfeito? Muito bem. O nosso próximo assunto, mudando agora então, falaremos de coisas novas, coisas que não vimos até aqui, tá bem? Até aqui finalizamos, vamos dizer assim, uma primeira parte. Nós iremos falar agora de consolidação, tá bem? Como nós faremos a consolidação da empresa, dessas empresas que nós vamos tratar nesse exercício, tá bem? Só falando aqui um pouco sobre a regra básica, fundamental da consolidação. Somente haverá consolidação quando uma investidora apresentar investimentos permanentes avaliado ao MEP na proporção mínima de 30% do seu PL, né? Quando houver essa relevância. Então a consolidação ela só será realizada quando essa investidora, não é, tiver lá um MEP na proporção mínima de 30% do seu PL, tá bem? Aí terá relevância, então será necessário fazer a consolidação. Somente consolida a empresa controlada, tá bem? As coligadas não é necessário, somente as controladas. Toda controlada está sujeita à consolidação, sem descartar a possibilidade de dispensa. Se dispensada, restabeleço a equity anterior, ou seja, o MEP, ok? Demonstração consolidada do resultado do exercício e a demonstração consolidada das origens e aplicações de recursos, complementadas por notas explicativas, tá bem? Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos ver durante o exercício de consolidação. Estamos aqui apenas vendo a parte do texto, vamos dizer assim, né? Das regras, o que precisamos saber para fazer a consolidação, conforme a lei, o que a lei exige, tá ok? Então, qual que é aí os passos, né, que iremos seguir para fazer essa consolidação? Primeiro, nós vamos montar um balanço que incorpore todas as contas da controlada e da controladora, aglutinando todos os saldos que forem comuns nessas duas empresas. Depois nós vamos eliminar as TPRs, as transações entre partes relacionadas das empresas envolvidas na consolidação. O terceiro item, nós iremos eliminar os investimentos contra os capitais. Se eu tive um investimento na empresa, eu vou abater dos capitais e abater o investimento, consolidando, eliminando isso, não é? Investimento contra capital. Também iremos eliminar os MEPs, né, dessas empresas envolvidas, ok? Trazendo todos esses saldos para um saldo só. Depois nós iremos dar destino ao ágio e ao deságio, se houver. O sexto passo será eliminar lucros não realizados contra os estoques, né, que foram adquiridos, né, dentro dessas transações de partes relacionadas que fizemos lá no item 2. E o último item, nós iremos segregar no item 7
no item 7, segregar no patrimônio líquido a participação no capital e lucro dos minoritários, perfeito? Então, esses serão os passos que seguiremos para fazer a consolidação. Como faremos isso numa próxima aula, deixando aqui apenas as explicações necessárias daquilo que precisamos saber sobre consolidação, perfeito? Muito bem, até aqui eu agradeço. Na próxima aula, então, iremos abordar esse assunto. Muito obrigado, até mais. Até aqui eu agradeço.